Olá, vamos conhecer um pouco hoje das relações trigonométricas do triângulo retângulo. É preciso que a gente primeiro pense em triângulos semelhantes. E se a gente pensar em triângulos semelhantes, a gente pode estabelecer relações entre a hipotenusa e os catetos. Sejam dois triângulos, um dentro do outro. Este lado aqui mede 10 e este aqui mede 6. Reparem que, contando os quadradinhos, eu tenho que esse lado mede 3 e que este mede 5, certo? Então, observem que esses triângulos são semelhantes, né? Porque lados proporcionais e ângulos iguais. Então, vamos pensar neste ângulo aqui, neste ângulo aí que tá verdinho para vocês aqui, que eu já tô colorindo ele de vermelho. Vamos pensar nas relações métricas em relação a esse ângulo. Então, por exemplo, vamos chamar agora o cateto de cateto oposto, para a gente diferenciar um cateto do outro. Então, aquele cateto que está oposto ao ângulo vermelho, a gente vai chamar ele de cateto oposto. E o outro cateto, nós vamos chamar de cateto adjacente. Então, percebam que a gente não vai falar nada agora de hipotenusa, né? Mesmo porque a gente não tem o tamanho das hipotenusas. Então, vamos pensar no cateto oposto sobre o cateto adjacente. Do triângulo menor, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, e do menor? E do maior? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Repare uma coisa só. Essas razões não são iguais? 3/5 não é uma fração equivalente a 6/10? Por quê? Porque o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo. Então, essas relações devem ser as mesmas. Então, relações trigonométricas de acordo com o ângulo vão ser as mesmas. Vamos entender isso melhor. Bom, então a gente já sabe que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos vai depender do referencial do ângulo. Então, se eu tenho as hipotenusas, né, que eu já sei que são opostas ao ângulo de 90 graus, e o cateto oposto vai depender de onde está o ângulo. Cateto oposto, oposto ao ângulo, cateto oposto, oposto ao ângulo. E o outro cateto, que está ao lado do ângulo, a gente chama de cateto adjacente. Então, dependendo do ângulo, eu vou pensar no cateto oposto, oposto ao ângulo, cateto adjacente e a hipotenusa. Então, eu vou pensar no ângulo, vou pensar em seu cateto oposto, seu cateto adjacente na hipotenusa. E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, basta eu fazer relações entre esses lados. Bom, então eu tenho ângulos notáveis. Os ângulos notáveis é 30, 45 e 60. 30 por quê? Porque 30 é a bissetriz, que no caso também é altura e também é mediana, de um triângulo equilátero. 45, porque a diagonal do quadrado forma um ângulo de 45. E a 60, que é o outro lado do triângulo quando eu corto ele em bissetriz ou altura. Então, vamos pensar nesses ângulos lá, pensando nas relações seno, cosseno e tangente. Vamos analisar, então, um ângulo de 30 graus. Como eu já disse, né, o ângulo de 30 graus é a metade aí, quando eu traço a altura no triângulo equilátero. Então, vamos estabelecer as relações de seno, cosseno e tangente desse ângulo de 30. Então, seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. A gente já sabe que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, reparem que o cateto oposto de 30, vamos observar o 30, então o cateto oposto está aqui, o cateto adjacente está aqui e a hipotenusa a gente já sabe que ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Reparem que neste exercício ele já fez a altura utilizando o teorema de Pitágoras, né? A gente já fez um exercício desse no vídeo anterior, aqui ele já está com o cálculo prontinho, mas aqui ele aplicou um teorema de Pitágoras para achar a altura. Então vamos lá, cateto oposto, L sobre 2, sobre a hipotenusa, L. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então eu tenho que seno de 30 é meio.
Já no cateto, no cosseno de 30, eu tenho que o cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2 sobre hipotenusa, que é L. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então eu tenho raiz de 3 sobre 2. E agora o cateto oposto, L sobre 2, sobre o cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2, L raiz de 3 sobre 2, que é igual a L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. Vou cortar, raiz de 3. Lembrando que 1 sobre raiz de 3 é preciso racionalizar, não é isto? Então, eu tenho que é raiz de 3 sobre 3. Então, percebam, observem que eu achei aqui as relações de 30, sendo cosseno e tangente. São relações muito importantes e a gente vai depois colocar elas todas numa tabela. Bom, vamos passar agora para o de 45. O de 45, a gente já viu que é a diagonal do quadrado. Então, agora eu vou fazer seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Então, eu tenho que o seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, agora, neste caso, né, que a minha referência é este ângulo de 45, aqui é o cateto oposto, aqui o cateto adjacente e aqui a hipotenusa, né? Então, você estabelece o ângulo, você já sabe quem são os catetos, onde estão os catetos e as hipotenusas. Então, o cateto oposto aqui, L sobre a diagonal, e neste caso aqui a gente já vai trabalhar como aquele L raiz de 2, né, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Também está no outro vídeo, L raiz de 2. Vou poder cortar, vai ficar 1 sobre raiz de 2, precisamos racionalizar. Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente sobre hipotenusa, L sobre L raiz de 2. Eu tenho 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, eu tenho raiz de 2 sobre 2. E por último, cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L, que vai ser 1. Então, agora eu tenho o seno de 45, cosseno de 45 e a tangente de 45. Muito bem, então vamos entender agora o de 60. O de 60 é o mesmo triângulo, só que agora o ângulo mudou a referência. Então, agora este é o cateto oposto, esse o cateto adjacente e essa continua sendo hipotenusa. Seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60. Então, agora eu vou ter cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito bem. Cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente, L sobre 2, sobre hipotenusa, L sobre 2 sobre 1 sobre L, 1 sobre 2. E a última agora, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, sobre cateto adjacente, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, eu tenho raiz de 3. Então, logo, eu vou ter este e este. Reparem que depois que eu pensei em todos eles, eu posso agora construir uma tabela, né? Que a gente chama de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Isso aqui é um macete, né? Porque agora a gente já viu que é possível provar isso de maneira rápida, mas existe um macete que diz o seguinte, ó, seno, a gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Lembrei da musiquinha, gente. E aí a gente faz isso, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Estes são os seno e cosseno destes ângulos que estão provados aí para frente. A tangente, né, a gente consegue fazer uma relação de seno dividido pelo cosseno. Então, o que eu lembro rápido é esse, porque a divisão de um número igual é 1. E a divisão desse vai dar racionalização, então é raiz de 3 sobre 3. E a desse, raiz de 3, porque eu vou poder cortar o 2. Então, o único que a gente tem que dar uma gravadinha aí é o outro, né? Mas é fácil.
Bom, depois que a gente viu lá, a gente tem a tabela aí dos valores dos arcos notáveis. Lembrar que seno de 30, 45, 60, cosseno e a tangente são ângulos que a gente tem que saber, né? Então, quando a gente não sabe eles, de tanto exercício que a gente faz sobre isso, a gente pode ir lá, a gente pensar nas regrinhas igual a gente já viu atrás. Mas, se for outros ângulos, a gente tem uma tabela. E eu coloquei ela pequenininha propositalmente, porque como você vai gravar uma tabela de ângulos, de seno, cosseno e tangente de ângulos, né? Impossível. Então, essa tabela tem que estar para consultar. Mas se não tiver para consultar, você também tem o recurso da calculadora, né? Seno, cosseno e tangente tem nas calculadoras. Essa é a calculadora Google, né? E aí eu posso calcular seno, cosseno e tangente. Vamos fazer agora um exercício. Então, vamos entender. No Hotel Fazenda, onde Geraldo trabalha, está sendo construído um teleférico com inclinação de 50 graus que levará os hóspedes da sede do hotel ao topo de uma montanha. Qual o comprimento aproximado do cabo teleférico? Então, já temos que este é o x e essa é a minha hipotenusa. E o lado que eu tenho é o oposto, é o cateto oposto. Então, vocês têm que observar o seguinte: está falando alguma coisa de cateto adjacente? Não, não está falando nada de cateto adjacente. Então, sobre seno, cosseno e tangente, vamos lembrar: cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Vamos lembrar. Eu não estou falando nada de cateto adjacente, então não vai ser com cateto adjacente, não vai ter cateto adjacente. Então, a única relação que eu tenho que vai me servir nesse momento é quem? Seno. Então, seno de 50 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Mas e aí? 50 graus não são os notáveis, então eu tenho que constar a tabela. Se fosse um exercício de vestibular, de concurso, ia estar a tabela pronta para a gente. Como não é, a gente vai ter que consultar a tabela ou o livro 0,766, que é igual a 90 sobre x. Multiplicando cruzado, eu tenho que 0,766, x é igual a 90, x é igual a 90 dividido por 0,766, 117,49 metros. Então, este é o tamanho do cabo. Então, quando eu tiver exemplos assim de ângulos que não são notáveis, ou o exercício tem que dar o valor de seno, cosseno, tangente, ou eu olho na tabela de seno, cosseno, tangente, ou ainda calculo, né, pela calculadora seno, cosseno, tangente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Um beijo, tchau, tchau.